Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para gravar um vídeo fazendo um giro sobre os resultados da rodada 35 do Brasileirão. Rodada que começou no sábado e terminou nesta quarta-feira, gravando um vídeo logo após Cruzeiro e Grêmio 1-1. Então peço para você já deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais conteúdos para ajudar quem está começando. Tem barulho de ventilador no fundo, sim, porque tá um calor do caramba. A verdade é essa. Esquentou demais e essa época do ano agora vai ser um calor para cada um, né? Então, bora lá começando pelos jogos de sábado. Primeiro pelo Botafogo 1-1 com Vitória. Eu vou gravar esse vídeo logo depois de Botafogo e Palmeiras, mas só uma passadinha rápida pelo jogo. Com o Botafogo, não, um jogo com o Botafogo mais uma vez sofreu demais contra times que jogam muito bem fechados e acabou empatando, conseguindo empate ali só na base do abafa. Contra o Vitória muito competente defensivamente, os zagueiros do Vitória fizeram um ótimo jogo protegendo a área. Quando teve a oportunidade de contra-ataque, foi lá e fez o gol com o Alejandro. É mais um ponto, mais um passo importante para o Vitória rumo à permanência na Série A. Enquanto que o Palmeiras venceu no mesmo horário o Atlético Goianiense 1-0, mas o jogo Palmeiras, um jogo porra nenhuma de empolgante. Mesmo contra o Lanterna já rebaixado, o time não consegue ter uma atuação de grande nível que empolga o torcedor, fez os pontos que necessitava, mas é aquilo, o Palmeiras estava indo só na base do talento, fazendo obrigação ainda mais, e o jogo contra o Botafogo deixou isso muito claro, como o Botafogo soube, quando o Botafogo expôs todos os problemas do Palmeiras, né? Todas as deficiências que o time vem tendo, foi tudo exposto de uma vez só no jogo contra o Botafogo. Os problemas individuais, jogo com jogadores, especialmente os problemas defensivos, tanto em transição quanto bola aérea, e a falta de maior repertório no ataque, como um time independente com individualidades, bola cruzada. E quando eu falo em individualidades, é o Estevão, que é o Estevão pegar a bola embaixo do braço e fazer tudo mais um pouco. E esse jogo do Botafogo expôs tudo isso no Palmeiras, fez todos os problemas de uma vez só, num confronto direto. Seguindo na rodada 35, o Juventude 1-1 contra o Cuiabá, um resultado péssimo para o Juventude, que foi compensado pela vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa. Cara, se o Juventude tivesse vencido o Cuiabá, que era obrigação, jogando em casa, já quando o time é forte, você pega o Cuiabá, que foi o jogo que terminou de rebaixar de vez o Cuiabá, que assim, tinha que vencer, né? Era obrigação vencer esse jogo, só foi conseguir um empate com o Nenê no último lance. Se o Juventude tivesse vencido esse jogo em casa contra o Cuiabá, ele estaria com 44 pontos. Ele estaria, inclusive, em 11º à frente do Vasco. E, na verdade, ele estaria à frente do Atlético Mineiro. O Juventude estaria em 10º, praticamente salvo do rebaixamento. Foi um tropeço e tanto em casa. Teve a vitória com o Atlético Mineiro fora que compensou isso. Você perdeu um ponto, você acabou esse ponto perdido, você acabou compensando com pontos que não eram tão prováveis assim. E essa vitória fora deixou o Juventude numa situação bem mais tranquila para escapar do rebaixamento. Mas assim, tinha a obrigação de fazer esse ponto em casa. E o Cuiabá tá naquele modo, né? Nas últimas rodadas, o Cuiabá ele só tá ali para encher o saco de todo mundo. Roubar uns pontos, atrapalhar a vida dos outros. É para isso que o Cuiabá tá nessas últimas rodadas. O São Paulo empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro. Mais uma atuação que se esperava mais de São Paulo, ainda mais jogando em casa. O Atlético Mineiro faz um pontinho, chegou nos 44, mas continua sem vencer. Depois o time perderia para o Juventude. Vai para o final da Libertadores com 10 jogos sem vencer, sequência pesada. E no jogo para o São Paulo deu um mole do caramba, era para vencer, para ainda se manter próximo ali da turma de cima. E o São Paulo viu a diferença para o Flamengo, que é o quinto, ir para 4 pontos, e para Fortaleza e para Inter, essa diferença subiu para 6, faltando poucos jogos. Muito, mas muito improvável que o São Paulo consiga terminar no G4. Vai ter que torcer aí pro Botafogo para conseguir uma vaga direta na fase de grupo da Libertadores e não ter que depender de pré-Libertadores, o que é sempre improvável. E o final um pouco melancólico, né? O time de São Paulo, assim, um marasmo nessa reta final de ano, esperava um pouco mais do time de desempenho. E o Inter, mais uma grande vitória, mais uma grande atuação, uma caralhada de jogo de invencibilidade, 16 jogos sem perder, 4-1 sobre o Red Bull Bragantino. Cara, que final de campeonato sensacional do Inter, é o melhor time do campeonato, no segundo turno. É um time que melhor vai terminar o Brasileirão, depois do Corinthians, mas o término do Inter, assim, a gente anima muito o torcedor, a forma que o trabalho do Roger dá potencializando jogadores, o Patrick jogando muita bola, outros jogadores aparecendo bem. Vitória que ainda mantém o Inter com chance de título, né? O Botafogo agora, no momento do programa desse vídeo, tem 73, o Inter tem 65. São sim 8 pontos de diferença. É muito, mas o Inter tem um jogo a menos. Se vencer esse jogo na rodada 36, tudo bem que é fora de casa contra o Flamengo.
Mas se vencer, vai 68 e unir para 5, tendo confronto direto logo em sequência em casa. Então, ainda existe um mundo de um Inter briga pelo título, e essa briga é muito para essa sequência incrível. E mais uma grande vitória em casa, mais uma vitória com muita autoridade, contra um Red Bull Bragantino que não dá sinal nenhum de luta, sinal nenhum de reação, parece estar completamente entregue, não consegue ganhar em casa, não consegue pontuar fora. E, cara, olha, vai precisar de uma pequena reviravolta para o time escapar do rebaixamento, porque você vê o time do Red Bull Bragantino jogar e parece que eles já entregaram os pontos, eles só estão cumprindo tabela. O Cuiabá, que já está rebaixado, 19º, está sendo muito mais competitivo nos jogos que o Red Bull Bragantino. Nossa, mas de longe, está dando muito trabalho nessa sequência recente. E a equipe de Bragança, o Seabra trocou o comando, trouxe o Seabra, vejo potencial para o futuro, mas não teve o impacto inicial que se esperava. Indo já falando dos jogos do domingo, continuando os jogos do domingo, Bahia 1, Atlético 1, jogo na Fonte Nova. Mais um jogo, o mesmo roteiro do Bahia de sempre, o time cria e não consegue fazer gols, e a defesa não sustenta nada. O Bahia de sempre, mais uma vez, deixando o triunfo passar, o time consegue manter uma sequência negativa de jogos sem vencer, dessa vez não perdeu, né, vez de sequência de derrotas seguidas, conseguiu empatar pelo menos, mas sim, era um jogo que tinha que ganhar, tinha que se virar, dar seu jeito. Mais uma vez um jogo que se apresentou para o Bahia triunfar, criou chances para isso, o Mikael fazer grande defesa. É o mesmo roteiro de todo jogo do Bahia faz algum tempo. O ataque cria e não faz. A defesa, se apertar muito, ela entrega. Pode trocar goleiro, trocar jogador. Os problemas aí no Bahia são mais pesados. E, assim, parecia que pelo menos uma vaga no Libertadores ia ser certo, né? Agora tem que torcer para virar G8 e mesmo assim o time está muito ameaçado, porque não consegue ganhar, não consegue triunfar contra ninguém. Pô. E o Atlético, os últimos jogos, sequência de jogos, positivo, o time está hoje a 3 pontos da zona de rebaixamento, tendo uma vitória a mais em relação com o Criciúma, ou seja, um ponto importante, consegue manter ainda pelo menos mais uma rodada de folga para a zona de rebaixamento, e o time fazendo os pontos necessários, né? Não vai cantar, mas está ganhando os jogos em casa e conseguiu pontuar fora. É um requisito básico de qualquer time que quer escapar do rebaixamento. Continuando no jogo de domingo, finalizando a rodada, o Corinthians 3-1 no Vasco. O placar não resume o que foi o jogo. Um amasso do Corinthians, especialmente no primeiro tempo. Um Corinthians que, aliás, uma coisa negativa, novamente se mostrou uma certa displicência contra a frente do placar. Foi assim contra o Cruzeiro, foi assim em outros momentos. É um Corinthians que, quando está em vantagem, especialmente em casa, começa a ficar muito displicente, toquinho individualista na hora de finalizar jogadas, falta mais capricho. O Corinthians jogou um pouco mais de seriedade e menos suficiência, poderia ter metido 5 ou 6 aqui no Vasco e sem Yuri Alberto e Memphis. Detalhe, o Corinthians mandou no jogo um ritmo forte desde o início, soube aproveitar todos os problemas defensivos do Vasco, e não são poucos, a marcação no meio campo patética, ou deixar o Rodrigo Galo totalmente livre para fazer o que quiser dentro de campo. Grande jogo também de outros jogadores, jogando muito bem, laterais. Os meias, Midon, Carrilho, o Romero, quando ele não joga de ponta, ele melhora bastante nível, mas uma vitória categórica do Corinthians. Mais uma em sequência, sexta consecutiva, o Corinthians chega a 47 pontos. Está um ponto atrás do Cruzeiro, está empatado hoje com o Bahia, só que o Corinthians, desses é o único que está em ideia de alta. Dessa turma que está brigando por vaga em pré-Libertadores, pela sétima posição, o Corinthians é o único que está bem, né? Porque Cruzeiro e Bahia estão em baixa. O Atlético Mineiro largou de vez o campeonato e vai tentar tudo na Libertadores. E o Vasco também, nossa, 4 derrotas consecutivas. O Paiva foi demitido até antes do campeonato. Final de temporada melancólico para o Vasco. A sorte que fez uma pontuação que ele deixa seguro contra o rebaixamento, mas o desempenho do time nessa reta final é tenebroso. E o Corinthians, eu diria que o Corinthians tem, inclusive, o favorito essa vaga no Libertadores, por tudo que também que Cruzeiro e Bahia não estão jogando. Essa é a verdade. Rodada que continuou ontem, né? Continuou na terça com 2 partidas, iniciando com Fluminense 0, Criciúma 0, um resultado péssimo para ambos. O Criciúma continua no rebaixamento e acaba sendo péssimo porque o time teve oportunidade de fazer gol, teve 2 bolas na trave claras no mesmo lance, e péssimo também porque o time chega com mais um jogo sem vencer, uma sequência de jogos sem vitória, e o Criciúma até tem 2 jogos em casa, mas são simplesmente contra Corinthians e Flamengo. Aí é complicado também, né? Era um jogo que o Criciúma tentava vencer no confronto direto, tentar pelo menos esses 2 jogos fora da zona de rebaixamento. Estando fora da zona de rebaixamento, jogar um pouco mais tranquilo essas 2 pedreiras em casa. E o Fluminense, cara, o Fluminense tá fazendo uma força para se complicar, que é impressionante, porque, assim, em determinado momento eu falei que eu não acreditava que o Fluminense ia cair e tudo mais.
Só que assim, o time teve uma queda de desempenho muito grande recentemente. Parou de vencer, a defesa não tá tendo segurança, mesmo com a volta do Thiago Silva, o ataque também tendo problemas, o time funcionando muito cruzamento, jogadas individuais. Em determinado momento do trabalho do Mano, o time conseguiu melhorar, fazer resultados, jogar melhor, mas assim, caiu demais de desempenho e tá em 16º e, cara, teve 2 jogos seguidos em casa e o time não venceu. Teve Fortaleza, conseguiu buscar um empate só no finalzinho, e contra o Criciúma, sendo que a melhor chance do jogo nem foi do Fluminense, foi do Criciúma. É preocupante. Tem um confronto direto agora contra o Atlético, um Atlético que vem de 2 vitórias seguidas em casa, 3 jogos sem perder, que também não perdeu fora. Em outro momento, a chave desse confronto Atlético Paranaense e Fluminense virou completamente em pouco tempo, porque seria em tese um Fluminense em uma situação melhor contra o Atlético totalmente em crise, e agora ao contrário, um Atlético um pouco mais calmo, contra o Fluminense entrando em crise, entrando em parafuso. E o Criciúma vai ter que vencer pelo menos um dos seus jogos contra Corinthians e Flamengo. Vai ter que se virar nos 30 para isso. Falando de Flamengo, o rubro-negro foi até o Ceará, empatou em 0x0 com Fortaleza. Sim, esperava mais Fortaleza. Era um jogo que Fortaleza vencer e ainda se manter com chance de título. Pô, matematicamente até tem. Se eu falei que o Inter tem chance de brigar por título, o Fortaleza também tem, mas assim, questão de desempenho, de sabe, fazer valer. O Fortaleza teve 2 jogos contra Fluminense e Flamengo, um fora e um em casa. Que assim, se você quer ser campeão, tinha que vencer os dois. E empatou as 2 partidas. O Fluminense um empate no final, teve chance de matar o jogo, não matou. Contra o Flamengo não foi uma boa atuação, o Flamengo foi melhor, depois da expulsão até o Fortaleza até é melhor e tudo mais. Mesmo assim, eu esperava mais o Fortaleza nesse confronto e precisava subir ainda mais o nível de desempenho para brigar por título até o final e não conseguiu fazer isso. Brigar ali por uma vaga no G4, aumentar ainda mais essa campanha que é histórica e tudo mais, mas eu acho que qualquer chance de título do Fortaleza acabou de vez nesse jogo. E o Flamengo está sendo competitivo, está terminando a sequência do Brasileirão sem perder, empatou no confronto direto. O Flamengo está de boa, já pensando em 2025. E o último jogo da rodada, 1x1 Cruzeiro e Grêmio, empate péssimo para ambos. Empate que mostra também como as defesas dos dois times estão na peneira nesse momento e como são dois times cheios de problemas e que vão terminar o ano independente do que acontecer, de se atingirem nossos objetivos em baixa e com técnicos muito contestados. Com a certeza que o 99% de chance que o Renato continua no Grêmio. E a batata do Diniz, hein? Vai começando a assar, a torcida xingando ele após o jogo. Quem diria, né? Eu mantei que eu acho que o trabalho do Diniz para 2025 pode dar muitos frutos no Cruzeiro e tal. Mas ele tem que chegar lá, né? O time não ganha, o time pouco ganha, desempenho ruim, resultados péssimos. Tinha uma vaga praticamente certa em pré-Libertadores. Tá muito ameaçado, o Cruzeiro tá um ponto à frente do Bahia e do Corinthians. Um Corinthians voando e o time não ganha. Era um jogo para, ainda mais depois de perder a final sul-americana, para vencer, para dar um pouco uma tranquilizada, para amenizar a pressão, etc. E também questão de tabela, já que não conseguiu vaga em Libertadores e Sul-Americana, era um jogo para vencer. Se o Cruzeiro vencer a 50, manter 3 pontos de vantagem para o Corinthians, uma vitória mais um critério de desempate e ficar muito mais próximo, pelo menos garantir uma vaga na pré-Libertadores, o que é fundamental para o planejamento do Cruzeiro. O time não vence, sai atrás, consegue matar, mas não consegue fazer o segundo. E o Grêmio, cara, não é esse o jogo do Grêmio. Os jogos do Grêmio, se salvar, são jogos em casa contra São Paulo e Corinthians, especialmente contra São Paulo. Mas assim, um Cruzeiro pós-final, um Cruzeiro fragilizado, um Cruzeiro pressionado, é um jogo que dá pro Grêmio vencer, né? Pô, era um jogo que dava, né? Se apresentou pro Grêmio, o Grêmio saiu na frente. E mais uma vez o time não consegue sustentar vantagem. Mais uma vez defensivamente péssimo, mais uma vez sofrendo pelo lado esquerdo da defesa. É um pouco de filme repetido no Grêmio, né? Um time que defensivamente não dá. Termina muito mal, impressionante com a falta de segurança. E um time que empata bastante também em certa final. A verdade é essa. Nos últimos 5 jogos são 3 empates do Grêmio. Tudo bem que tá de ponto em ponto, mas alguns jogos poderia ter vencido, eles precisavam ter vencido, como o Juventude em casa. Vai para um jogo decisivo agora contra o São Paulo. Se perder, pode ir para as 2 últimas rodadas finais um drama, contra um Vitória fora de casa e depois contra o Corinthians em casa. Eu ainda acho que o Grêmio não cai, porque não só por causa do Grêmio, por mais incompetente que o time do Grêmio seja, mas o que Criciúma e Fluminense em especial estão fazendo, a maneira como eles estão se esforçando muito para cair, eu acho que eles estão se esforçando mais que o Grêmio. Eu acho que o Grêmio não vai conseguir se esforçar o suficiente para ser rebaixado no lugar deles. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha análise dos resultados da rodada 35. Deixem nos comentários a sua. E não esqueça também de dar like aqui no vídeo.
se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.